Maravilha, vamos lá então para a nossa primeira aula de tomografia computadorizada. A ideia nessa primeira aula é mostrar para vocês para que serve o diagnóstico por imagem como um todo, que é algo que vocês talvez já tenham se perguntado até ao se inscrever nesse curso, e mostrar um pouquinho dos exames de tomografia computadorizada e como que esse método de imagem é feito, né? Como que as imagens saem do paciente e são geradas na forma de uma imagem que a gente consiga interpretar. Bom, então, para que serve o diagnóstico por imagem, né? Quando a gente faz um exame, para que a gente tem toda uma área de saúde dedicada a essa especialidade? Quando a gente pensa no diagnóstico por imagem, todos os seus métodos, o que tem em comum entre eles é o fato de que a gente tenta olhar o nosso paciente onde o olho não consegue enxergar. Então a gente tenta olhar a parte interna do nosso paciente. Então, desde o raio-x, quando a gente pensa nos métodos de imagem como um todo, quando eu penso no raio-x, ele é um método que é utilizado para olhar o paciente já por dentro. A gente também usa ondas sonoras para fazer isso por meio do ultrassom. E a gente vai explorar um pouco mais nesses módulos a tomografia computadorizada, e aqui eu coloco duas imagens para exemplificar para vocês. A imagem da esquerda é uma imagem de reconstrução tridimensional de um abdômen, e a imagem da direita é uma reconstrução em plano dorsal de um tórax. A gente também vai usar a ressonância magnética para enxergar a parte interna do nosso paciente, e a ressonância magnética que a gente vai ver nos módulos específicos para isso é um método de imagem que vai ser muito útil para avaliação do sistema nervoso central. Existem outros, um pouco menos frequentes, mas que também são métodos de imagem. Por exemplo, a cintilografia, onde a gente vai conseguir enxergar por meio de radioisótopos pacientes como esses aqui da imagem A e da imagem B. O da imagem A é um gatinho normal, com a sua tireoide marcada, e o gato da letra B é um paciente que tem uma neoplasia de tireoide. Percebam como essa tireoide tem um tamanho, uma dimensão maior do que o gatinho na letra A. Só que a imagem da cintilografia é uma imagem muito pobre em termos anatômicos. Então, a gente usa, em algumas situações, o chamado PET-CT. O PET-CT nada mais é do que a fusão, a união desses dois métodos, da cintilografia e da tomografia computadorizada. Então, a gente tem aqui, na parte da esquerda, duas imagens de cintilografia, onde eu consigo enxergar uma lesão, só que eu não sei dizer exatamente onde está essa lesão. E quando a gente usa, nesse mesmo paciente, a tomografia computadorizada, a gente consegue enxergar exatamente onde está essa lesão anatomicamente. E aí, juntando as duas imagens, então o PET-CT é essa coluna aqui da direita, eu consigo dizer, olha, essa lesão anatomicamente está localizada próxima ao coração, e a atividade metabólica dela, que é um indicador que eu tiro da cintilografia, é muito alto e me faz pensar em um tipo de lesão específico, como uma lesão neoplásica que tem alta taxa metabólica. Maravilha! Além disso tudo, a gente ainda tem algo novo no mercado, ainda não chegou de maneira tão forte, que é a radiografia digital dinâmica. Então, olha o que acontece. A gente consegue trabalhar com raio-x e movimento ao mesmo tempo. Então, o raio-x convencional a gente tira uma foto. Com esse raio-x dinâmico digital, agora a gente consegue um vídeo radiográfico. Tá? Então, isso vai mexer bastante nas imagens de articulação, nas imagens dinâmicas, onde eu tenho um certo dinamismo. Isso aí deve entrar na nossa rotina muito em breve. E independente de todo o método de imagem, o que a gente usa como base, né? Para que serve, ou o que eu preciso para entender o diagnóstico por imagem como um todo? A base de tudo é a anatomia, pessoal. Então, quem gosta de anatomia vai se dar bem, ou pode se dar bem no diagnóstico por imagem. Se você é uma pessoa que acha que a anatomia não é a sua praia, o diagnóstico por imagem vai ser uma especialidade bastante desafiadora para você. Porque a gente, além de entender a anatomia topográfica, a anatomia geral, a gente também precisa entender, ainda mais quando eu penso em tomografia computadorizada e ressonância magnética, os planos, as secções. Então, a anatomia, que a gente chama de seccional. Você fatia todo o seu paciente e você vai olhar aquela fatia de frente para ter uma noção de qual órgão você está olhando, quais estruturas você está enxergando. Você precisa saber bastante de anatomia. Maravilha. Então vamos abarcar um pouquinho
o que seriam as imagens avançadas, né? Eu coloco avançadas entre aspas justamente porque quando a gente pensa em tomografia computadorizada e ressonância magnética, a gente fala, poxa, são imagens super avançadas, né? Mas no fundo, isso dá uma má impressão de que o raio-x ou o ultrassom, por exemplo, seriam imagens ultrapassadas. E não é isso que acontece. Na verdade, todo exame de imagem, toda avaliação, toda investigação que você faz de um paciente no diagnóstico por imagem deve obrigatoriamente começar com o raio-x e com a ultrassonografia. Elas são a base, elas são o feijão com arroz do diagnóstico por imagem. Quando eu penso em tomografia computadorizada e ressonância magnética, eu penso em um paciente que já passou pelo raio-x, já passou pelo ultrassom. Mas então por que a gente tem essa alcunha de imagens avançadas? Basicamente porque as máquinas de tomografia computadorizada e ressonância magnética elas são muito mais complexas em termos de engenharia. Enquanto hoje em dia um aparelho de ultrassom já há muito tempo é portátil, você consegue colocar numa malinha e levar embora, os aparelhos de raio-x digital hoje em dia também têm essa facilidade, muitos deles de serem portáteis. A tomografia e a ressonância ainda são verdadeiros trambolhos que a gente tem que instalar num lugar e não consegue tirar ele de lá. Só para vocês terem uma ideia de quão complexo é o maquinário de tomografia computadorizada e ressonância, um aparelho de ressonância pode chegar a pesar facilmente mais de 3, 4, 5 toneladas. Tá? Então não é algo portátil que a gente consiga transitar por aí. Outra coisa que dá essa impressão de avançado, de moderno, é o fato da tomografia e da ressonância adquirirem muitas imagens do nosso paciente. Então, quando eu penso no exame radiográfico, eu estou fazendo o quê? 2 imagens, 3 imagens daquele meu paciente e vou avaliar 2 ou 3 imagens. No ultrassom, por mais que eu faça alguns vídeos, o número de imagens que a gente produz é aí umas 20, 30 imagens, e é um exame dinâmico, né? Você precisa efetivamente varrer o paciente, enxergar tudo aquilo que você está varrendo para conseguir produzir um laudo. Na tomografia e na ressonância, eu estou falando de milhares de imagens. Não raro, na tomografia computadorizada, a gente chega em 6.000 imagens, 8.000 imagens. E para que a gente consiga depois juntar tudo isso e interpretar tudo isso, leva um bom tempo. Então, a complexidade do exame, em parte, reside no fato da gente ter uma quantidade muito grande de imagens para serem avaliadas. O fato de eu ter muita imagem para ser avaliada significa muitas vezes que eu consigo tirar muitas informações que, pelo raio-x ou pelo ultrassom, eu posso não tirar ou podem passar desapercebidas por limitação da técnica. Mas, de novo, isso não quer dizer que sejam técnicas ruins, muito menos ultrapassadas. São técnicas que diagnosticam muita coisa e, quando não fecham um diagnóstico, podem necessitar da complementação de uma tomografia ou de uma ressonância. Quando a gente pega em literatura, é muito comum a gente ver que a tomo e a ressonância são consideradas padrão ouro para uma série de doenças. E isso também dá esse ar de avançado para essas imagens. Para quem nunca viu um aparelho de tomografia computadorizada ou um aparelho de ressonância, eu vou mostrar alguns exemplos. Então aqui a gente tem um aparelho de tomografia computadorizada e o layout de todos eles é muito semelhante. A gente tem essa parte que a gente chama de gantry. Então essa região é onde acontece a parte mais grossa da engenharia. É onde eu tenho o tubo de raio-x, é onde a gente tem as fileiras de detector, é onde a gente tem todo o maquinário para fazer a aquisição das imagens. E a gente tem também uma mesa onde a gente deita o nosso paciente e esse paciente deitado ele vai passar através do gantry e na hora que ele passa no gantry é onde eu vou adquirir as imagens que depois vão ser transformadas em escala de cinza que eu vou olhar na tela de um computador. O aparelho de ressonância magnética, por sua vez, tem algumas variações de display. Então aqui eu coloquei, para vocês terem um exemplo, 2 aparelhos de ressonância magnética considerados de baixo campo. Quando a gente fala que um aparelho é de baixo campo, a gente vai explicar um pouquinho melhor isso na aula de ressonância, significa que a potência magnética dele é um pouco mais baixa do que, obviamente, um aparelho de alto campo. No aparelho de baixo campo, a gente tem esses displays abertos. Então, o nosso paciente vai nessa região aqui, aberta. Mas, da mesma maneira que na tomografia computadorizada, eu tenho uma mesa onde eu coloco o paciente. Nesse aparelho aqui da esquerda, o paciente ele vai colocado
meio de atravessado, né? Então ele pode ir de atravessado, como no exemplo da esquerda, ou de comprido, falando em termos bem técnicos, né? Como esse aparelho da direita. Esses dois aparelhos de baixo campo estão em uso no Brasil e são responsáveis aí por alguns serviços. A gente tem também aparelhos de alto campo já disponíveis na rotina veterinária. A gente tem, hoje em dia, 4 aparelhos de alto campo disponíveis na veterinária e o display também é bastante semelhante com o de uma tomografia computadorizada. A gente tem também aquela região do fundo que a gente pode chamar de gantry. A diferença é que no aparelho de ressonância magnética de alto campo, esse gantry ele é comprido em relação a uma tomografia, ele é um túnel mesmo. O paciente ele entra e fica estacionado lá dentro durante o exame. E obviamente tem a mesa onde a gente apoia o paciente. Caso vocês sejam observadores, vocês devem ter notado que existe um aparelho aqui na lateral dessa imagem, que é um aparelho de anestesia. Todos os nossos pacientes que vão passar por tomografia computadorizada ou por ressonância magnética precisam necessariamente estar anestesiados. Isso é muito importante, porque todo exame de imagem ele sofre com o movimento. Desde o raio-x, aquele animal que na hora que você vai dar o disparo, ele dá uma sambada, sai a imagem tremida. Aquele labrador ultra alegre que você tem que achar a adrenal direita no ultrassom e ele fica ofegante, também é bem chato de conseguir achar a adrenal. Na tomo e na ressonância não é diferente. A gente também precisa que o animal esteja parado. Só que eu preciso que o animal esteja parado de uma maneira um pouco mais firme, né? Talvez. Ele precisa ficar parado durante mais tempo e de uma maneira mais precisa, porque eu não posso ter movimentações milimétricas que eu já começo a alterar a qualidade geral do meu exame. Então, por isso que os nossos pacientes têm sempre que estar anestesiados. Por um lado, isso facilita bastante a nossa vida, e por outro lado, a gente também tem que pensar que esses pacientes, para irem para uma tomografia ou para uma ressonância, tem que ter condições de serem anestesiados. Então, não adianta pegar um animal super instável do ponto de vista clínico e mandar ele para uma tomo ou mandar para uma ressonância. Porque o anestesista vai ser o primeiro a levantar a mão e falar assim, cara, não dá para fazer esse exame porque eu não consigo anestesiar esse paciente com segurança. Então, a gente precisa levar em consideração isso também quando for encaminhar um paciente para tomo ou para ressonância. Beleza. Então, como funciona uma tomografia computadorizada? Como que ela adquire as imagens? Ela nada mais é do que um raio-x. Então, assim como um raio-x, ela tem um tubo de raio-x e ela tem um detector em oposição. No raio-x, a gente tem uma placa, né, nos DRs e no CES, a gente tem uma placa que vai ser capaz de captar a radiação emitida pelo tubo e no meio do caminho a gente tem um paciente. Esse paciente a gente está vendo ele de frente, então estamos vendo o aparelho como se ele estivesse de frente. Então essa daqui seria a porção da cabeça do nosso paciente. Ele está deitado de barriga para cima, com os braços abertos, tá? E o que vai acontecer? Assim como no raio-x, eu vou ter a emissão de raio-x e o detector em oposição. Só que na tomografia computadorizada, esse sistema de tubo de raio-x e o sistema de detector giram ao redor do paciente, ao mesmo tempo que a mesa vai lentamente andando e atravessando o gantry. Isso faz com que eu tenha várias exposições radiográficas de vários ângulos diferentes. E quando eu faço isso, depois eu consigo pegar todo esse volume de informações e transformar isso numa grande matriz tridimensional. Então a imagem de tomografia computadorizada nada mais é do que pequenos cubos de informação. Esses pequenos cubos de informação depois vão ser juntados para formar a imagem. Então a gente vê aqui nesse exemplo uma parte proximal de um fêmur pensada ou montada com vários pequenos cubinhos. E na tomografia computadorizada, cada cubinho desse vai ter um valor numérico. Esse valor numérico, a gente vai ver daqui a pouco, ele vai de menos 1000 a mais 1000. Isso aqui a gente chama de escala de Hounsfield, a gente tende a chamar de HU, que é Hounsfield Unit, ou em português, unidade de Hounsfield. A gente vai ver isso aqui já já. Então, e quando a gente vai ver a imagem da tomografia computadorizada, a gente vai fazer o seguinte:
a gente vai fatiar o nosso paciente, porque a gente não vai olhar o cubo inteiro. A gente vai olhar como se fosse um pão de forma. Então a gente vai sacar uma das fatias desse pão de forma para conseguir enxergar. Então vamos ver como funciona uma tomografia computadorizada na prática. Então percebam, eu tenho aqui nesse vídeo um paciente que está anestesiado, está monitorado, e ele está começando a andar lentamente nessa mesa. Enquanto ele está andando, o tubo de raio-x e os detectores estão girando loucamente ao redor desse paciente e adquirindo todas essas informações. Conforme esse paciente vai andando e esse tubo girando, eu vou conseguindo gerar as informações que vão ser depois transformadas numa matriz tridimensional. E, normalmente, o tempo que eu levo para explicar esse vídeo é o tempo que leva para fazer o exame de tomografia computadorizada. Então, percebam que no tempo menor de menos do que 1 minuto, eu fui capaz de adquirir as imagens de tomografia computadorizada de um abdômen, de um cocker. Então, é um método de imagem extremamente rápido. E daí, quando eu vou avaliar a imagem, esse aqui é de um outro paciente, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou passar um vídeo que vai partir desde a região de cavidade timpânica, que está nessa região aqui, são as cavidades timpânicas do paciente, e ele vai lá para a região de tórax e abdômen. Então eu consigo fatiar o meu paciente, pegando toda a região de pescoço, aqui aparecem também os membros torácicos, na transição cérvico-torácica, vou começar a enxergar a cavidade torácica agora, vai começar a aparecer a parte de mediastino, os pulmões, que eu não vou conseguir enxergar tão bem, a gente vai falar já já de janelamento, aparece o coração, estou vendo todas as costelas passarem, continuo enxergando toda a coluna vertebral, aqui já estou na transição entre tórax e abdômen, começo a ver fígado, estômago, pâncreas, rim direito, baço, rim esquerdo, alças intestinais, esse animal tem uma lesão grande no baço, depois mais em outras aulas a gente vai explorar um pouquinho melhor as lesões. Já chegando no finalzinho a gente vê cólon e daqui a pouco aparece a vesícula urinária. Então percebam que vocês nesse vídeo viram aproximadamente 8.000 imagens. Então é muita coisa. E todas essas imagens, todos esses órgãos aparecem sem nenhum tipo de sobreposição. Então isso faz com que o exame seja extremamente rico em informações. Eu consigo tirar muita informação desse paciente. E isso aqui eu consegui fazer em termos de exame, quanto tempo levou para fazer, coisa de 2 minutos. Né? Então, realmente é um exame bem interessante nesse sentido. E por último, nessa aula, eu queria comentar com vocês a unidade de Hounsfield, essa escala que vai do menos 1.000 ao mais 1.000, só para explicar para vocês o seguinte. A gente tem cada tecido com o seu valor nessa escala de menos 1.000 a mais 1.000. Boa parte dos tecidos que nos interessam estão aqui entre menos 100 e mais 200. Então, para conseguir enxergar todas essas nuances de pequenas alterações na unidade de Hounsfield, a gente usa o que a gente chama de janelamento. O janelamento nada mais é do que trabalhar o brilho e o contraste das imagens desse paciente. Então, eu vou mostrar a mesma imagem de um tórax de um paciente. Nessa imagem superior esquerda, eu tenho um janelamento que a gente fala que é um pouco mais ligado a partes moles. Então, o que eu consigo enxergar aqui? Basicamente, eu vou usar essa imagem para enxergar a região de mediastino, a região de coração. Na parte superior direita, eu tenho uma janela óssea. Então, aqui eu vou usar para enxergar basicamente a coluna vertebral e as costelas, que eu vejo aqui 2 pedacinhos de costelas. Essa imagem aqui inferior da esquerda é uma janela que a gente chama para enxergar sistema nervoso central. Isso aqui para tórax não tem muita utilidade, então é uma janela que eu coloquei aqui para exemplificar para vocês, mas não tem necessariamente um uso para tórax. E a janela que a gente chama de janela pulmonar, que eu vou usar, obviamente, para avaliar quem? Os pulmões. Então notem como aqui eu consigo enxergar bem os pulmões desse paciente. Só que, ao enxergar bem os pulmões, eu perco um pouco de informação sobre o osso, eu perco um pouco de informação sobre o coração. Então, eu vou trabalhar na tomografia computadorizada esse brilho, esse contraste, esse janelamento, para conseguir interpretar essas imagens com o devido cuidado. Tá ok?